queridos amigos, como é bom estar com vocês, pois juntos hoje faremos um voo para o equilíbrio. Hoje nós temos um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é o Dr. Marco Santos. Ele é diretor da Redditor no setor de oncologia e vem falar de um assunto muito importante, que é de depressão, ansiedade e o que esse meio todo de mídias aceleradíssima que vivemos interfere na nossa vida. Então, fique ligado, pois se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos assuntos maravilhosos. Curta, dê seu like e compartilhe, pois muitas outras pessoas que passam pelas mesmas situações podem se beneficiar com esse conteúdo. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um convidado querido, que você já conhece na nossa salinha, que é o Dr. Marco Santos. Ele é diretor do setor de oncologia da Redditor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Graciela. Muito bom estar aqui de novo. Que bom! Hoje nós vamos contar a história de Clara. Clara, uma moça de 30 anos que mora em São Paulo. E ela diz que ela tinha uma carreira muito promissora, uma pessoa muito ligada, muito antenada a tudo e sempre conectadíssima com as redes sociais. E ela diz que assim foram passando os dias e ela naquele trabalho, naquela agitação toda. Quando se deu conta, estava com 30 anos. E ao perceber que estava com 30 anos e que ela olhava as suas amigas, os conhecidos, que todos já tinham deslanchado de alguma forma na sua vida profissional, na sua vida de constituição de relacionamento, enfim, todos estavam encaminhados. E ela passou a olhar para a vida dela e perceber que a vida dela estava estagnada. Ela passou a sentir e se envolver, né, a sentir a ansiedade e se envolver no estado de depressão. Ela diz que lhe tocou uma grande melancolia, porque ela começou a olhar as fotos antigas, vídeos antigos, que ela estava sempre muito animada, muito disposta a crescer, a trazer novidades nas redes sociais, antenadíssima e ligada, muito ligada aos seus amigos, que estavam também na mesma vibe ali, de crescimento dinâmico, constituir vida profissional perfeita, completa, família, tal. E todos eles conseguiram se estabelecer de alguma forma. E ela viu que a vida dela continuava do mesmo jeito, estagnada, e nada acontecia. Ela desenvolveu um quadro ainda maior de ansiedade e se afundando na depressão. Diz que muitos momentos passou a cabeça de tirar a própria vida, porque, afinal de contas, ela olhava para o espelho e não via a mesma imagem daquela pessoa de anos atrás, que os olhos brilhavam, estava cheia de vida, cheia de alegria, disposição, esperança, acreditando em futuras realizações. E ela via, sim, uma pessoa que já estava com o rosto marcado, porque já não tinha mais 20 anos, que já estava sem brilho no olhar, com uma tristeza muito grande. Então ela fala, existe chão, existe possibilidade de crescimento,
de mudança na minha vida, de alguma coisa acontecer, eu já estou com 30 anos. É bem complicado, né? Porque a gente pode desenvolver inúmeras doenças, né, doutor Marcos, dentro de um panorama que a gente cria dentro da mente da gente, não é isso? Exatamente, né? Nossa mente comanda a gente para vários caminhos, né? E hoje em dia, acho que esse é um retrato, a história dela é um retrato do que a gente vê acontecer com bastante gente. Porque a gente está tão vinculado com as coisas do imediato, daquilo que tem que acontecer, o que passou, na imagem especificamente, que a nossa mente ela fica meio que viciada com isso. E ela transforma nosso movimento de satisfação com uma coisa que não para nunca. Então, você já nem acabou de fazer uma coisa, já está procurando outra coisa para poder estar se satisfazendo. Então, você cria um ciclo muito ruim, né, de necessidade para sua mente estar sendo alimentada sempre com uma nova coisa, não tem tempo para desfrutar, nem se organizar. E aí o tempo passa. O tempo passa e a pessoa olha para o redor e vê que, peraí, onde é que eu estou nesse contexto, né? E aí a mente começa a te cobrar. Por que você não foi para lá? Por que você não foi para cá? Você ficou tão engajado naquela coisa, naquela alimentação constante, que aí você começa a tentar voltar naquilo que você fez no passado. E aí Passado não volta. não vai voltar. Não vai voltar. É que nem rio, né? A água passou, foi. E aí é a depressão que vem, né? As coisas que a gente estuda em psicologia, a gente vê, né? Tudo que está preso no passado gera uma melancolia, gera uma necessidade de voltar a alguma coisa que você não vai conseguir fazer mais. Exatamente. E aí começa o processo depressivo. Na situação dela, ela fica olhando, revivendo os momentos de alegria, de interação com amigos, com a vida, né, com o meio profissional que ela buscava, vendo que, de alguma forma, aquilo estacionou ali e quebrou. Então, ao olhar tudo aquilo, é como se ela quisesse voltar e iniciar daquele ponto onde parou de uma forma diferente. Mas eu acho que ela acaba buscando, ao invés de uma visão diferente do futuro, novas perspectivas, ela se mantém com a mente cristalizada naquela situação, naquilo que ela fazia, embora ela não olhe os amigos daquela época da mesma forma, né? Então ela ficou solitária. Sim, Né? solitária. E está se sabotando, né, Iraci? Porque são realidades completamente diferentes. Acaba acontecendo uma infantilização e a mente, como fica viciada naquela coisa específica, a impressão que ela tem que aquilo é a realidade que ela tem que viver para a vida inteira. Então ela não evolui como pessoa, não evolui mentalmente e vê tudo que está acontecendo em volta de uma forma distorcida. Você vê os amigos se constituíram família, buscaram seus empregos, se estruturaram e ela continuou fazendo sempre aquela mesma coisa, que era o que alimentava ela, satisfazia ela em algum momento. Só que aquilo tem um tempo pequeno ali de acesso, né? Daqui a pouco ela começa a se olhar no espelho, foi como ela mesma falou, e ver, não, peraí, tem uma ruguinha aqui, tô com isso aqui diferente, eu já não era desse jeito, já não tenho a mesma habilidade para fazer as coisas, as pessoas já não me acham tão engraçada como você. Então, aquela necessidade, aquilo que alimentava ela, acaba sendo alguma coisa que está sugando, porque ela está presa naquele passado, ela está presa naquilo de alguma forma. E a mente precisa dessa dopamina toda hora, né? Dá um vício desse negócio. Então, se ela não tiver esse estímulo mais, ela vai acabar ficando desse jeito, né? Meio infantilizada, presa a um passado, com essa dificuldade de conexão com a evolução, com a própria evolução. Ela está se enganando, está se tolindo de alguma forma de um processo de evolução. Ela diz, inclusive, num trechinho ali que ela olha as redes sociais, essas coisas, parece que todo mundo está tão feliz, está resolvido de bem com a vida. É uma imagem irreal. E totalmente irreal, né? A mídia social hoje ela é muito boa para você mostrar coisas que a gente tem que ter como referência de como não fazer, né? Porque parece que está todo mundo super feliz o tempo todo e a vida ela é de altos e baixos, é normal, a gente está aqui para isso. Então, quando ela enxerga isso, ela vê aquela sensação de um vazio que dá naquele momento, e agora? O que eu faço? Um vazio que, tipo, eu quero passar por isso também, eu quero que o outro esteja da forma que o outro também está, por que eu não estou assim, né? E ela não consegue se enxergar opções, né? E aí entra o processo de ansiedade, que ela começa a tentar olhar para frente o que ela tem que fazer para tentar chegar naquilo.
mas não é uma realidade. Aquela foto, aquela imagem, aquele pôr do sol maravilhoso, não reflete, às vezes, o que a pessoa está passando, De jeito né? nenhum. Aliás, na maioria das vezes não reflete. Não, de Quantos jeito nenhum. desses influencers que a gente viu que ficou depressivo? A gente tem o Whindersson Nunes, que ficou muito depressivo. Tinha um casal super famoso nos Estados Unidos, também ficaram super depressivos por causa de mídia social. Tem vários exemplos de pessoas que acabaram se retirando da rede social porque não estavam aguentando mais a pressão de estar tendo que produzir o tempo todo, estar fazendo aquela coisa o tempo todo, que a cabeça não aguenta. Você De está jeito nenhum. você tá numa realidade virtual, né? Principalmente hoje, a mídia, que ela é tão expansiva, tão acessada e tão rápida, diferente do passado. Quem entrava na mídia no passado ficava lá 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. Eu falo que Silvio Santos só teve um na Verdade. vida. Roberto Carlos só tem um também. Só tem um. Passou aquele, passa ano e continua fazendo Fazendo a mesma aquilo. coisa. Fora isso, não tem, principalmente na velocidade que o mundo está hoje. Quer dizer, você tem que buscar fincar raiz em alguma coisa, mas jamais alimentando e se firmando numa aparência. É que não vai ser contínua, né, Iraci? Porque a própria mídia social, ela não quer isso, né? Ela Não. está sempre inventando coisa nova e trocando para que as pessoas continuem consumindo aquilo de alguma forma. As inteligências artificiais até usam isso hoje em dia para ver o que você está mais afim para poder olhar e vai te alimentando com aquilo que você está afim. Eu sempre brinco que a mídia social é o obsessor social, né? Porque você começa a ver coisa, parece tudo aquilo que você não precisa ver, ele vai acabar te mostrando e fica te prendendo naquilo ali. Então, as pessoas que produzem um conteúdo, então, elas acabam tendo vários problemas realmente, porque elas têm essa necessidade de estar produzindo o tempo todo, entregando e sendo vistas. Só que a partir do momento que aparece uma outra gracinha ou alguma outra linha de pensamento, rapidamente eles saem da mídia, né? É o que você falou. Antigamente, um artista ele tinha uma extensão enorme, uma exposição É, pontual, ele tinha tempo do descanso dele, fazia as coisas todas. Hoje em dia, esses caras produzem 24 horas. o É uma tempo loucura. inteiro. O cara tá dormindo e tá se filmando. Ele aí dorme mal. O cara tá almoçando, tá se filmando. O cara vai no banheiro, tá se filmando. O cara vai namorar, tá se filmando. Entendeu? Ele tem um minuto de privacidade, a mente não para, né? A vivência de uma máscara, de uma aparência constante, exatamente daquilo que você não é e daquilo que você não vive. Você vira um Peter Pan, né? Você tá num mundo que não existe. Você está Uhum, vivendo tudo aquilo ali e não quer crescer nunca. É uma síndrome de Peter Pan mesmo. Você acaba com ficando certeza, infantilizado no mundo que não existe, esperando que aquilo não vai acabar nunca, né? com No certeza. passado, a gente teve alguns artistas que acabaram evoluindo com esse tipo de alteração. A gente pode falar do Michael Jackson, que acho que é um bom Sim. exemplo disso, porque a mídia já estava mudando o tipo de abordagem que tinha para esse tipo de artista. Nos últimos anos, você vê que os artistas são fugazes, né? Entra alguém, super explosão, pum, cai. Super explosão, pum, cai. A maioria deles se transforma, aí começa a fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele começou a fazer, ou muda o corpo de uma maneira agressiva, fazendo cirurgia, ou troca de sexo, ou faz alguma outra coisa, sabe? A pessoa começa a se modificar para poder se alimentar com a exposição, Fazem né? coisas bizarras e a gente olha transformações de rostos e corpos hoje de pessoas que a gente fala assim, meu Deus, será que essa pessoa se olha no espelho e consegue se achar bonito? Ou pior, será que essa pessoa se olha no espelho e consegue se enxergar? Difícil Porque ser. não consegue. Não. Você não se identifica. Imagina, uma cirurgia de rinoplastia, que é de nariz, ela já dá uma alteração enorme na pessoa. Para quem está olhando a pessoa, só, mudou, mudou. Mas para a pessoa que fez e que se olha no espelho é difícil você se identificar com aquela personalidade. É uma imagem nova, você está trocando, né? Você vê, é um Exatamente. avatar novo, né? Você está num novo modelo. E o que as pessoas às vezes não veem, isso é uma mutilação, né, Iraci? As pessoas acabam se mutilando, fazendo agredindo o próprio corpo para poder mostrar uma aparência que acaba nunca ficando bom, que nunca está satisfeito, né? Não, porque você colocou assim hoje, você vai falar assim, tá bom. Você pode ver que passa 30, 40 dias, já não está igual mais, ele já vai mudando. Porque
tudo vai cair. Sim, É a lei natural, né, da gravidade. da gravidade, com certeza. Aliás, a lei da gravidade, ela é Ela muito injusta é com as injusta, é injusta, mulheres, é injusta. Verdade. mas a gente não pode se prender numa imagem, numa posição, quando a gente tem que buscar o interior. Você vê, ela se abandonou, né, no interior dela, e a frustração dela. Todo mundo do relacionamento dela conseguiu, de alguma forma, atingir o seu objetivo de ter uma profissão. Agora, vamos lá, ela está fazendo um comparativo do que ela vê que a pessoa externa. Ah, eu me formei engenheiro, me formei médico, me formei professor, não sei o quê. Mas vamos refletir um pouquinho mais adiante. Será que é isso realmente que a pessoa queria, projetava? Prestou vestibular? Eu prestei para essa profissão em primeiro lugar, segundo essa, terceira é essa. Tá, eu consegui entrar só na terceira. Me Vai. formei naquilo, mas será que é aquilo? Assim, Então, eu tenho até uma história que semana passada eu estava com um amigo que o afilhado dele estava estudando para fazer medicina. Super dedicado, garoto com ótimas notas, passou com possibilidade de entrar na faculdade de medicina. Só que o garoto mudou a atitude dentro de casa, começou a ficar triste, embotado, mais fechado, mais dentro de casa, assim, sabe? Ficou mais isolado, se isolando dentro de casa. E achou aquilo estranho, né? A pessoa passa na faculdade de medicina, devia estar feliz, né? Estudou pra caramba nossa, para coisa isso, mais né? difícil. Aí, num domingo à noite, ele com a esposa chamaram o filho. O que está acontecendo? Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, até que o garoto falou assim, olha, eu não quero ser médico. Eu não quero ser médico. Se eu estou com medo de fazer medicina, eu não gosto, eu não quero decepcionar vocês, então não sei o quê. Inclusive, eu estou pensando em me matar, porque eu não quero decepcionar vocês, eu já entrei na faculdade e não acho Que é aquilo. que vai resolver. A única maneira de eu resolver isso, que acho que é tirando minha própria vida. O menino falou isso para eles. Nossa, que Aí foi choque. um, né, desespero na cabeça Nossa. dos dois. Eles tiveram um super bom senso de falar, não precisa fazer medicina, o que você quer fazer? A menina queria fazer veterinária. Aí levaram para o médico, foi tratar, tal, não sei o quê, passou para veterinária, se inscreveu em veterinária, está no 3º ano de veterinária, está feliz da vida, outra pessoa, o garoto tá voando aí, vai ser um excelente profissional na área que ele escolheu. Mas você vê como uma pressão, às vezes, que a gente cria para a gente mesmo, porque nem ele, nem a mãe, que era da área de saúde, estavam forçando ele, mas pelo esforço que a mãe fez para criar ele e tal, porque a mãe foi mãe solteira, tal, não sei o que lá, ele se sentia na Na obrigação obrigação de satisfazer. de fazer uma coisa que ia agradar potencialmente a mãe. É, Mas uma coisa que ela que nunca ela tinha olhasse e falasse, eu me orgulho orgulho. disso. E ela nunca tinha verbalizado isso. Aí a gente está falando de uma pessoa de 18 anos, que é um garoto, um adolescente. É muito Né? novo E para... aí procurando uma solução completamente agressiva, porque falta, talvez, não era problema de comunicação, é problema da coragem de se comunicar. E aí Exato. começa a procurar essas coisas na internet, começa a ver não sei o quê. Os pais foram ver o celular dele, só tinha coisa ruim, de como se matar, como não sei o que lá, tal, porque o acesso dessas coisas hoje é muito fácil, Nossa. né? E a gente não fica olhando o celular de uma pessoa de 17, 18 anos. Quando ele realmente demonstrou um quadro ali diferente, que eles conseguiram identificar, mas poderia ter acontecido uma coisa pior, né? Com certeza. Porque se eles não tivessem feito o movimento de chamar esse jovem para conversar e deixar tipo, não, deixa, vai passar, é alguma coisinha de namorada, de não sei o quê, deixa quieto, ele ia se consumir ali, né? Ou melhor, consumar o fato e a família não ia Não ia saber nem o saber porquê. por quê. Não ia nem saber o porquê. Você vê, o menino ia morar sozinho, ia ficar longe deles, a chance de ele cometer alguma coisa era altíssima. Com Altíssima, né? certeza. Mas, assim, como tudo acontece na hora correta, né? É. Transformou a vida, inclusive da família. Que eles modificaram o ambiente de casa para ter uma conversação maior, tem outros filhos. Então, eles melhoraram o ambiente. Por quê? Saiu daquele ambiente da conexão, daquilo que está só virtual, para uma comunicação mais pessoal. Que é hoje que Isso. falta muito para a gente, né, Iraci? A proximidade, porque você lê uma mensagem ou você ouvir uma mensagem, não dá o tom que a pessoa
talvez numa conversa de olho a olho ali fale, e muito menos o espaço onde você vai trocar, que eu mando uma mensagem fechada para você, ou seja, dou uma resposta assim, você dá outra assim, não existe um interrelacionamento ali, algo que se aprofunde, que toque dentro de mim e dentro de você também. Eu não consigo passar minha energia para você via celular. De jeito Assim, nenhum. se eu te mandar uma mensagem, por mais preocupado que eu esteja com você, não é igual eu chegar perto de você, encostar e falar, ou olhar no seu olho e falar, Iraci, olha É. só, estou preocupado com você, assim, assim, toma conta disso, toma conta daquilo. É muito diferente. Às vezes até numa coisa que é complexa de você fazer. Quando você Uhum. senta com a pessoa, encosta na mão, fala com calma, tal, pô, é outra coisa, né? Você tem essa troca energética do lado, até para você sentir a pessoa. Porque às vezes eu não tô bem, você não tá bem. Aí eu te mando uma mensagem. Aí você me rebate. Aí eu te rebato. Pronto, acabou. É. Né? Se a gente estivesse bem, mesmo que não estivesse bem, mas um do lado do outro, fala assim, ó, Iracema não tá bem hoje não. Então vou deixar para falar outro dia, tal. A gente vai, Uhum. essa troca energética, esse olhar, essas coisas ajudam a gente a ter esse relacionamento. Com E hoje certeza. o pessoal, como fica muito embotado nesses negócios de informação, fica ali meio viciado naquilo, eles acabam, como essa moça ficou, vendo uma realidade que não existe. Então, se aquele engenheiro está feliz, a gente não sabe, é só uma foto. Ou aquele médico está feliz, a gente não sabe, é só uma foto. Quantas É. pessoas mudam de profissão hoje em dia, assim? Nossa, Entendeu? Então, assim, demais, porque a demais. pessoa se forma, faz o negócio, depois ela vê que não é mais aquilo. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo que é médico, excelente médico, oncologista, entrou na faculdade de arquitetura, vai fazer arquitetura. Entendeu? Ele falou, olha, eu vou diminuir meu consultório para conversar comigo porque eu preciso fazer a faculdade. Eu falei, pô, maravilha, cara. O cara tem É isso aí. 60 anos, vai fazer faculdade de arquitetura agora porque gosta e tal. Então, assim, a gente tem que deixar as pessoas entrarem no mundo, voltarem para o mundo real, sair do virtual, né? Exato. E nunca é tarde para a pessoa fazer esse movimento daquela busca. O que é que eu me sinto bem fazendo, que me dá prazer, que me dá alegria, que eu faço, não me canso, eu faço porque gosto, né? É, a mídia não é isso. Você não faz a mídia porque você gosta, né? Nessa situação, você faz a mídia para se aparecer, Sim. né? Para ficar comentado. Então, você fala, eu gosto de ser comentado para cá, comentado para lá. Não, não gosta, que você nem sabe o que estão comentando, e você não sabe se é verdadeiro, se não é. Ou seja, o que você gosta de fazer no prático mesmo é o que vai falar aquilo que está carregando dentro de você. E assim, isso é super importante, porque hoje, se você perguntar para uma criança o que ela, que ela quer ser quando crescer, a maioria vai falar que quer ser youtuber. Gente, que loucura, Porque né? tem uma exposição grande e ganha dinheiro rápido. Só que da mesma maneira que ganha um dinheiro rápido, também perde rápido. Perde Perde muito muito rápido. rápido e a imagem da pessoa acaba. E aí eles também só veem os likes, né? É. Mas a gente tem os haters também. Então, quando as pessoas começam a ser agredidas, elas começam a se sentir, de alguma forma, atacadas na sua personalidade. Mas eles não estão atacando a pessoa, estão atacando o personagem. É E aquilo aí, que você está falando que não não condiz, condiz. né? Não condiz. A É pessoa não muito consegue difícil. separar, né? E a pessoa, através dessa insatisfação, né, dessa angústia, dessa insegurança, ela desenvolve, na realidade, outras doenças, não só transtornos emocionais, mas coisas que vêm desopilar no corpo físico, outras Sim, doenças, sim. né? Você, doutor, como chefe Trabalho com da área coisa. de oncologia, sabe bem disso. As pessoas que chegam têm eu acho que é mais ou menos por aí. Onde é que dói? Mágoa, tristeza, insatisfação, excesso de ansiedade, depressão, são partes importantes de quando você faz um questionário específico para quem tem algum tipo de doença oncológica. Sempre tem alguma coisa que ficou ali mal digerida, vamos dizer, com alguém que tem algum problema no gasto-trato intestinal. Algumas coisas que te sufocam por algum tempo, podem te levar para uma doença pulmonar e assim por diante, né? As coisas acabam aparecendo porque tem alguma correlação com aquilo que você não conseguiu trabalhar ou aquilo que te atrapalha o tempo todo, né?
É. E esses picos de ansiedade e depressão, você dá um choque de hormônio de um lado, choque de hormônio no outro, choque de hormônio do lado, choque do outro. Aí vem medicação. Aí isso, Iraci, acaba virando um problema, porque você não soluciona o problema, aquilo está intrínseco em você ainda, você não colocou aquilo para fora, aí você absorve. Aí marca lá no seu perispírito de alguma forma. Aí você troca de orar, marca de novo no seu perispírito de alguma forma. Aí você trata, resolve, aí você não muda a sua atitude. Volta de novo em algum lugar. Então, você vê, às vezes tem câncer, cura, depois aparece outro, aí faz outro. É assim, é um ciclo que se a gente tem que mudar o que está aqui dentro. Porque, querendo Com ou não, é certeza. vibração que a gente está mudando internamente para a gente. Sim. Então, não tem jeito, né? Isso tem impacto direto. A gente tem visto mais cedo casos de câncer do que a gente via no passado. Aí fala, os diagnósticos estão melhores. Sim, os diagnósticos estão melhores, mas tem muito mais câncer em jovem do que a gente via antigamente. Olha só. A gente consegue ver isso. E muitas das coisas estão associadas ao estilo de vida, aos problemas emocionais que as pessoas têm. Tem muita influência em relação a isso. Tem muita gente estudando isso hoje em dia para a gente poder ter mais coisa palpável na mão. Mas é preocupante, né? Bastante Porque preocupante. antes, a pessoa que desenvolvia algum tumor, alguma coisa no seu organismo, já era considerado numa linha de idoso, né, de terceira idade. Então, aquele senhor, aquela velha, aquele velho, quer dizer, podia falar o jeito que fosse, não interessa, queria dizer que não era uma pessoa jovem. Hoje em dia, a quantidade de jovens, eu fico admirada muitas vezes, que às vezes eu estou circulando num lugar ou outro, você vê pessoas de lenço na cabeça, amarrado, quer dizer, você já sabe que ali a pessoa está fazendo uma quimio, uma rádio, sei lá, enfim, né? Então, são coisas que tem que levar a gente a refletir o que é que está levando isso. A gente sabe que não é alimentação. Não é. Ajuda, mas não é só isso. É, Não é o excesso de cigarro, porque muita gente parou de fumar, apesar de ter os vapes da vida aí também, que atrapalham nisso. Mas isso. é o estilo mental das pessoas hoje, sabe, Iraci? Essa posição que a gente tem hoje entre os jovens, esse estresse contínuo, essa competitividade desnecessária, essa necessidade de estar sempre trabalhando no máximo do máximo, leva um estresse insuportável. As pessoas acabam revertendo em AVC precoce, hipertensão, diabetes, câncer, outros tipos de doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais que antigamente também tinham menos incursão, agora você diagnostica pra caramba, disfunções do trato gastrointestinal com má digestão. Tudo isso, às vezes, não está relacionado. Aí você vê a pessoa, ela faz exercício, ela se alimenta bem, mas tem um nível de estresse, assim, absurdo na vida. E aí aparece com câncer lá, de repente, fala assim, não é possível. Aí fala assim, nossa, mas Porque eu me alimento tão saudável, eu sou natureba, eu não sei o quê. Mas qual a parte que não está cuidando? A parte emocional, né? cabeça. Até isso, as pessoas acabam fazendo num extremo tão grande que também vira um processo de cobrança. A pessoa é mais uma coisa para se cobrar, né? Então, ela tem que se cobrar para ser o melhor no trabalho, tem que ser a pessoa mais magra, tem que ser a mais sarada, tem que se alimenta melhor, tudo tem que ser no extremo. O organismo não aguenta. Você está mandando mensagem para sua cabeça que você tem que estar o tempo todo pronto para lutar, pronto para lutar. A gente precisa de tempo de descanso, a gente precisa de tempo de harmonia. Tudo é equilíbrio. Né? Exatamente. Tudo é equilíbrio. Senão a gente passava acordado o tempo todo, né? Não precisaria dormir, mas você precisa de um tempo de sono adequado, você precisa do seu tempo de meditação adequado, você tem que ter uma espiritualidade, um contato com a espiritualidade, qual seja, para você poder buscar seu autoconhecimento. Terapia é uma coisa maravilhosa de fazer. As pessoas que têm preconceito ajudam você a se entender, se autoconhecer, para colocar os seus limites, para a gente não mostrar. Assim, se você olhar hoje, o número de pessoas que morrem tentando tirar selfie em lugar perigoso é altíssimo. Porque a pessoa está trabalhando no seu estresse máximo porque ela precisa fazer uma coisa super diferenciada. Aí o cara vai na antena lá, no lugar mais alto para tentar tirar uma foto e cai. E morre. É um suicídio, né? A pessoa se mata. É, suicídio. Acaba se suicidando porque tem a necessidade de ficar trabalhando com uma adrenalina extremamente alta. Então, o organismo ele fica viciado realmente nisso, que é um pouco o que aconteceu com essa menina. Exatamente. É o vício da exposição que vai te levando, no caso dela,
felizmente ela não foi para uma coisa mais agressiva, mas tem um buraco aí para poder resolver. Ela não consegue viver o agora, né? Não consegue parar e ver uma paisagem lá fora, um sol nascendo, uma planta brilhando, um passarinho cantando, né? As pessoas não fazem mais isso hoje. Se você parar um pouquinho para olhar para fora, quanta coisa bonita que tem para a gente olhar hoje, Nossa sabe? Senhora, É, eu costumo dizer que Deus foi tão generoso criando um planeta desse para gente, tão belo, para gente ainda tão imperfeito, tão cego para essas belezas, porque a gente só procura buscar materialidade, o que está à mão de Deus, eu quero transformar. Então, aqui eu tenho que construir isso, fazer aquilo, mudar aquela paisagem também. Então, da mesma forma que a pessoa está fazendo isso, ela está buscando aparecer, se mostrar para pessoas que ela não conhecem, nunca provavelmente vai conhecer, querendo saber a opinião da pessoa que ela nem imagina que existe, não sabe nem onde, e uma opinião que nem sabe se é verdadeira ou não, porque hoje todo mundo tem uma opinião para qualquer que coisa, coisa. né? Você fala, o livro tal. Ai, não gosto. Você já leu? Não, não li, mas eu Eu já ouvi li falar, ali o prefácio, já vi que... eu Aí peguei você o fala assim, resumo. e tem uma opinião formada e debato sobre aquilo São os ainda. especialistas do WhatsApp. É, Os especialistas do WhatsApp. especialista de coisa nenhuma, porque fala sério. E discute, e aprofunda às vezes no assunto e não tem a menor capacidade para poder discutir aquilo, mas é porque está sempre na necessidade. Esses também são, querendo ou não, são viciados no embate. A pessoa, ela quer estar ali provocando para poder estar no embate toda hora, porque ela se alimenta disso também. Que, querendo ou não, também é um princípio de patologia, até uma Uhum. ansiedade demonstrada numa agressividade, numa necessidade de ficar embatendo com as pessoas. Aí qualquer assunto vira um assunto para poder discutir. E muitas vezes para chamar Chama a atenção. atenção lá na rede de quem fez alguma coisa tal. E então fica aí, tipo assim, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser superior, a minha fala tem que ser a última. E a pessoa, na verdade, ela está mexendo com emoções dela, ela está mexendo com toda a química do corpo dela, do cérebro dela, mas ela não pensa nela. Ela pensa o que o outro vai pensar e ver em mim. Porque está vivendo na Que ansiedade, diferença né? vai fazer, né? Está vivendo na ansiedade, está vivendo você na frente, né? Aqui que o cara vai responder. Já vou pensar o que ele vai responder para poder responder em cima do que ele... Então, a pessoa está sempre lá na frente, está ansiosa para poder ficar buscando sempre alguma coisa para poder estar, como eu disse, se alimentando dessa desconexão que ela própria mesmo está criando. Mas aí fica ansioso, aí está com gastrite, aí está com dor de cabeça, aí vive com enxaqueca. Aí a pessoa não consegue, o corpo começa a falar para você, amigo, você está ficando esquisito, presta atenção. Mas a pessoa continua, aí começa a dar dor articular, você trava pescoço, está todo tenso toda hora, e aquilo continua. E aí quando a pessoa vai ver, está precisando de ajuda de um monte de coisa. Uhum. Ou cai doente de uma maneira que aí ela tenta talvez acordar para alguma coisa. Às vezes não acorda, né, Larissa? Porque está tão vinculada naquilo que não dá. Mas a gente realmente perdeu essa capacidade de olhar para fora o que Deus colocou para a gente de belo, né? Porque está muito vinculado à materialidade, né? Isso Com é muito certeza. ruim. Agora, a Clara, pelo que a gente vê, ela se fechou no mundo dela do passado. Ela não está olhando o presente. E o único foco dela do presente são as pessoas que aparecem na atualidade na rede social, sorrindo, mostrando uma aparência de que tudo lindo, tudo perfeito. Mas aí tem uma lacuna enorme onde ela não procura ver o que foi que se sucedeu até chegar no ponto onde ela está. Sim, está presa naquele passado, né, Iraci? E num passado que não deixa ela evoluir e está trazendo um processo depressivo para ela. E, de novo, e também é tão fútil o negócio, às vezes está preso em coisas tão desconectadas, que ela não consegue entender qual o passo que ela pode dar para melhorar daquilo. E aí vem na cabeça a ideia de fazer alguma coisa, atentar contra a própria vida, de alguma forma, né? Exato. Porque é uma solução também que é rápida, uma solução, entre aspas, vou acabar, já que não tem solução, eu não consigo ver solução, vou acabar com esse problema.
Em vez de vou buscar entender, fazer uma leitura edificante, vou fazer um trabalho comunitário, vou começar a trabalhar na caridade, vou usar minha mídia social para poder falar coisa boa para os outros, uma coisa que vá realmente ajudar o outro, não mostrar como é que eu me maqueio, qual a dancinha que É, eu faço, se eu tiro uma foto num lugar perigoso. é, Sair desse foco da coisa que é fútil por uma coisa que usar de maneira positiva aquilo. Ah, vou fazer exato, uma exato. campanha para uma doação para algum um público que está necessitado. Pô, aí faz sentido. Esse é a grande pegada disso, né? Falta propósito. Com Falta o propósito. A certeza. pessoa está tão ali naquele sobrenadante, naquela espuma, que ela não se aprofunda em nada. Então falta um propósito. Então, a partir do momento que ela entende que ela tem um propósito, então se ela busca uma religiosidade, um trabalho correto, um apoio, uma caridade, ela começa a transformar a vida dela de alguma forma, porque aí ela começa a dar um Exato. propósito de alguma maneira, sai desse mundo meio espumoso que a gente está, né? Então, É, é uma das maneiras que a gente tem de sair disso. Eu acho que o conselho para ela agora é buscar realmente ajuda, né? Ver onde que ela pode ter ajuda de um profissional, mas acho que a melhor ajuda que ela pode ter é ajudar uma outra pessoa. Ver quem está em algum lugar que ela possa fazer caridade efetivamente, tal, conhecer outras pessoas. Acho que isso vai ser transformador para ela, como é transformador para muita gente, né? com certeza. A pessoa acha que aquele que está fazendo caridade está fazendo bem para o outro. Mas, na verdade, é inverso. Eu estou fazendo bem para mim enquanto eu estou ajudando o outro, Ah, né? venha para a gente sempre, né? Com certeza. E ela, nesse movimento que ela está, ela precisa de parar de olhar tudo que é aparência. Os amigos do passado, que são fotos que ela lembra e vê de momentos que foram aparências, as aparências que ela vê no espelho, as aparências que ela vê nas redes sociais, e buscar um propósito, exatamente isso que você falou, buscar um propósito que dê um significado à vida dela. E a partir daí ela vai encontrar uma profissão, um passo maior a dar, né? Uma repaginada, uma virada na vida dela. A gente sabe que nessas dificuldades, quando está em depressão, a medicação também é Ajuda. necessária muitas vezes para dar um equilíbrio, Sim, né? sim, ajuda. Tudo ajuda. Acho que é um tratamento que é super combinado, né? É, a medicação, um acompanhamento psicológico e os autocuidados. Então, Exato. dentro dos autocuidados, são os cuidados próprios, exercício físico, boas alimentações. Eu acho que o contato com o outro, isso é uma coisa que ajuda muito. Contato com o animal, essas coisas, contato com a natureza. Acho que isso é uma grande parte do tratamento. A medicação ela vai funcionar durante um tempo, mas a gente, como eu falei, a gente tem que resolver o problema, não só minimizar. A medicação É, te controla, a conversa te ajuda, mas as atitudes que você vai ter é que vão ser transformadoras para você mesmo. exatamente. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Passa muito rápido, né, Rapidinho. doutor Marcos? Qual em uma palavra, uma emoção para a Clara mudar na vida dela, reconstruir na vida dela? Acho que ela tem que procurar o amor dentro do coração dela, o amor com ela e o amor com o próximo. Acho que o amor é a solução para tudo. Se ela realmente encontrar o amor próprio e o amor é um irmão, acho que ela vai transformar a vida dela plenamente. Ah, que bom. Muito obrigada pela sua presença, meu querido. Muita, muita presença carinhosa junto com a gente em nosso programa. Muito obrigada, muita Eu que paz. agradeço, Iraci. Clara, tivemos esse bate-papo bem gostoso e leve com o Dr. Marcos e que nos trouxe bastante esclarecimento. Mas vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a ansiedade é considerada como a principal psicopatologia da idade contemporânea, pelo estilo de vida atribulado, alucinante e altamente competitivo, suscitando indivíduos ao fascínio da autoimagem, com o anseio de consumo desmedido, submetidos ao influxo diário de informações, notícias e obrigações
que afetam a saúde emocional. Pois é, hoje temos muito conteúdo dentro das redes sociais, mas nem todos os conteúdos são conteúdos bons, saudáveis, esclarecedores, porque informativos podem ter muitos, mas esclarecedores principalmente não são tantos. Repetitivos, muitos, porque muitas pessoas simplesmente repetem, tagarelam aquilo que ouviu e que nem sabe se tem verdade naquilo ou inverdade e se tem alguma profundidade. Mas tudo isso afeta profundamente a nossa vida, desde o momento em que eu passo a me comparar com todas aquelas pessoas em que eu estou vendo. Quando eu olho ao meu redor e vejo os meus amigos deslancharem na vida, se formarem e estando em construção de família, se realmente é verdadeira aquela realização se concretizando daquilo que eles almejaram. Mas, nesse comparativo que não deve ser feito, mas sim eu olhar para dentro de mim mesmo e fazer o seguinte questionamento: qual é o meu propósito de vida? Como eu posso fazer com que a minha vida realmente tenha sentido, ela seja vivida prazerosamente, com cuidado, com carinho, com realizações? Aí eu vou encontrar uma resposta, porque nós nunca ficamos sem uma resposta. E aí depende do nosso movimento, dos nossos esforços para fazermos essa transformação. Porque se nós não fazermos os movimentos necessários dentro da nossa própria vida, nós não conseguimos crescer, evoluir, se realizar, estar de bem com a vida, estar de bem conosco mesmo, na paz, na alegria de que eu sou feliz, sim, mesmo diante os meus desafios, mesmo diante os obstáculos, porque eu acredito na minha capacidade e tenho fé em mim e fé no Pai, que eu estou pronta para vencer os meus desafios. Então, progredir sempre através da lucidez e do autoconhecimento. É isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envia a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos muito material instrutivo, muito material onde você vai se identificar muitas vezes e identificar ali pessoas que precisam daquele conteúdo. Então não esqueça, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe, porque você vai estar contribuindo com muitas mais pessoas. Então é isso. E para que você tenha uma semana de paz, de alegria, de muita luz, deixamos aqui o nosso beijinho carinhoso. Beijinho carinhoso e muita paz.